Outra pergunta aqui do Juan Otti. Pode falar sobre a Revolução Farroupilha? Pô, vou ter que dar aula de história aqui também. Uma guerra dos farrapos é a guerra que a gente, a maior guerra, né, que a gente teve no Brasil. Mas foi porque sempre envolve judeus, né? Mas como foi antes da Segunda e da Primeira Guerra, a expressão deles não era tão nítida, tão óbvia e tão registrada na história, né? A não ser no Talmud deles, como depois da Primeira Guerra e Segunda, né? Onde eles ficaram já registrados. Então, o que é contado, repassado e é verdade, mas sem mencionar a disputa judaica da coisa, é porque o sul aqui, né, era a reprodução, onde mais fazia quase tudo que era produzido era aqui no sul, né? Então, na região ali mais para cima, onde hoje muita coisa também de agricultura é feita, porque o governo jogou um monte de mineral lá no solo, né? Aí deixou a terra fértil. Então, a gente tem no centro-oeste ali, mesmo sudeste, centro-oeste, muita agricultura, né? A gente tem terras férteis lá agora. Mas ali era mais Minas Gerais, eram minas, né? Exploração de minérios, né? E para manter essa exploração de minérios, né, de tanto escravo, tanta gente ali, o sul abastecia, né, mandando aquelas carnes secas com sal e um monte de coisa, né, daqui. Mas era mais carne o problema. Mas o que acontece? O pessoal tinha tido já uma briga, né, uma treta da Argentina. E o pessoal da Argentina, do Uruguai, que também era do Brasil, né, já tinha tido uma guerra, tinha perdido, né, perderam o teco ali, né. Ficou no ar essa sensação, opa, se a gente brigar, eles soltam, né. Então já ficou no ar essa sensação de independência. E tinha muitos alemães unidos ali, né, com contraste cultural diversificado, né, ali também dos portugueses e dos espanhóis. Mas você vê que os alemães já estavam fazendo terreno aqui antes da Primeira e da Segunda Guerra também, né. Já tinha aqui, já era um terreno vibracionalmente acessível a eles, né. Aí o que acontece? Quando eles dependiam muito, né, do mercado interno, eles viviam disso, o sul todo aqui tinha que abastecia, né, o resto do país. Mas eles começaram a comprar dessas outras nações recém-criadas, né, que começou a fornecer para eles mais barato. E você não consegue ali competir com a engrenagem do mercado, né? Porque o que teria que ser feito? Se tivesse um rei ali, como tinha, né? Tinha Dom Pedro, mas ele não quis fazer isso porque não era do interesse do mercado interno ali, que são vocês sabem quem, né? Que na época ninguém nem falava. Se eles tivessem colocado um impostinho ali, subido o imposto, colocado uma taxação dos produtos internacionais ali, da Argentina, do Uruguai, no caso aqui os produtos do Brasil, os produtos deles teriam tido a preferência, né? Eles ali diante da mobilização mais fácil, do alcance, da estrutura criada por esses outros povos e também da divisão de poder que vocês sabem quem... por que eu tô falando vocês sabem? Posso falar judeu, né? Estamos no site aqui. Mas eles dividem poderes, não querem que nenhuma pátria acumule muito poder, né? Acumule toda a engrenagem, que eles têm que ter poder de barganha com as pátrias ao redor, né? Então, Uruguai ali e Argentina, né? Porque eles se ajudaram para separar o Uruguai, já eram essas mesmas tribos, né? Já querendo quebrar ali, né, um pouco daquele poder. Então eles aproveitavam a monarquia ali, a divisão das terras espanholas, das portuguesas, já que eles estavam por trás, né? A barganha dos empréstimos com os ingleses, né? Os ingleses sempre emprestando e ameaçando por trás. Então eles controlam tudo, né? Então isso a história não fala. Quando eles não conseguiram, né, essa taxação, o mercado não ajudou o Brasil, deixou que os mercadores preferiam importar, né, saía mais barato e não queriam que o governo, os judeus não deixaram o governo taxar, né, para proteger o mercado interno. E aí ferrou os surdos, ficaram sem ter como vender, né, e aí eles quiseram, o único jeito era, agora mais que nunca, a independência, para ter as próprias leis, né. Então eles começaram insistindo para que eles pudessem ter uma autonomia maior, né, dentro do estado ali, porque cada região tem interesses particulares, né, para defender, né? Quanto mais longe dos centros, mais diferentes são os interesses, porque o interesse do centro ali no caso, de onde mais dava renda, era o foco da administração. Aí o resto ao redor dependia disso. Então as movimentações do governo não eram por conta das regiões mais afastadas, né? Das colônias mais afastadas. Não, era por conta das regiões mais lucrativas. As regiões mais afastadas acabavam sofrendo essas mutações que pouco as favoreciam, porque favoreciam aquelas mais lucrativas, né? Então elas ficavam putas, queriam independência, porque o governo não pensava naquilo, aquilo era o canto, a periferia, né? Então, ainda mais agora, tendo como se abastecer com os países vizinhos, né? Já que separaram outras tribos ali, tinha como barganhar. Então eles queriam a independência, né? E aí juntou tudo, né? Juntou um monte de coisa aí pra poder, no momento ali, valer a pena, né? Essa rebelião. E aí entra de novo o Duque de Caxias, né? Que no caso ficou contra pai, tio, família, um monte de que tava lá dos rebeldes, né? Querendo separar. E foi meio que traidor, assim, pra eles na época, né? Mas ele foi um bom no sentido de que ele não queria matar ninguém, né? Ele conseguiu aplicar a paz, né?
Ele via todo mundo como brasileiros, então ele queria resolver o problema, né? Mas aí entra uma parte feia dessa história, de novo caindo nas costas dos negros, né? Porque os farrapos, eles não tinham como lutar, né, contra o império. Então eles começaram a juntar escravos, né, negros, tanto os deles quanto libertar escravos da monarquia, né, prometendo liberdade, mas eles tinham que lutar com eles primeiro essa guerra, né? Então eles juntaram muitos negros para lutar por eles, né? Então foi a maior guerra do Brasil, durou 10 anos, acho, e morreu milhares, 50, 60 mil brasileiros. E aí eles lutando ali, quando eles viram que não dava mais para vencer, né, que a monarquia esmagou eles ali, eles foram e negociaram, né, com o Estado, com a monarquia, com o reino, e em troca deles ficarem numa boa, né, eles entregaram de volta todos os escravos que eles tinham libertado, né, e os deles também. E aí eles fizeram uma emboscada, né, contra aquele exército de negros, né, leais a eles ali, sem os negros saberem nada, chegaram lá com todo mundo, pegaram, prenderam, mataram, levaram, traíram, né, os negros, o exército que eles tinham prometido a liberdade, né, que lutaram por eles ali, eles entregaram em troca da própria liberdade, né. Então você vê sempre a injustiça contra os negros ali, porque vocês sabem quem que tá lá governando, controlando, né, o governo. E aí, mas enfim, depois Duque de Caxias foi até senador, acho, no Sul, até perdoaram ele lá, né, ele teve até ele foi influente, né, mas até porque ele teve envolvido nas maiores guerras ali, né, a do Paraguai, a da Platina lá, né, que era da Argentina, do Rio, as brigas para separar as margens, né, porque aí você põe marqueses, né, marquês vem daí, né, de marcar, né, para separar ali as divisas dos países, e às vezes esses marqueses são, que nem foi o caso desse do Uruguai, que era o Marquês Bostão lá, era Marquês Barão, eu não lembro desse também, esqueci o nome, mas ele só ramelou. Então aí você perde as divisas, né? A galera vai invadindo, começa a se rebelar, aí você perde o controle, quando chega ali e ajuda já era, né? Nem vale a pena mais. Acho que é isso, né? Também o grande problema mesmo é essa divisão de terra, são as tribos ali se posicionando, né? Não deixando o poder se acumular na mão de nenhum rei, para que eles fiquem com o domínio, né? Então são as entrelinhas da história para chegar até aqui, né? O domínio global que eles estão. A questão é que também essa revolução deixou marca até hoje, né? O Sul é muito separatista por conta disso, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até hoje eles não gostam muito, não aceitam muito o padrão. Injusto mesmo, né? Nunca foi nacionalista. Nunca colocou o Brasil como uma engrenagem focada em ser autossuficiente, uma engrenagem que se autoabasteça, sendo que é possível. Não, o Brasil é sugado para abastecer o mundo inteiro e o que sobra fica aqui. E olha lá.